Programa Encontro Marcado, com satisfação hoje, recebendo a presença do nosso amigo Padre Emerson Anísio, da Catedral de Santana. Programa sendo exibido no dia de Natal. Padre, satisfação imensa tê-lo aqui no nosso programa. Para mim, sempre é uma alegria, Márcio, poder estar contigo e, ao mesmo tempo, através do programa, chegar a tantas pessoas que acabam nos acompanhando. E, de maneira particular, num dia tão especial, né? A celebração do Natal, para nós, é esse desafio da esperança, esse desafio da paz, é o desafio de construir uma nova realidade e, ao mesmo tempo, experimentar, né, esse gostinho de estar junto, de celebrar junto. Então, para mim, é uma alegria também poder, mais uma vez, bater um papo contigo. Padre, como é que ficou a vida do padre, dos fiéis, durante a pandemia? Né, com todas as restrições, com todos os cuidados, como é que ficou a vida, o dia a dia, padre? Para nós foi um desafio. Nós tivemos que redescobrir como chegar até as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, para que as pessoas não se sentissem sozinhas, abandonadas, mas mesmo na distância se sentissem abraçadas. Então isso para nós foi um desafio. Por quê? Eu costumo dizer que sempre por detrás da batina, sempre por detrás do homem padre, existe o ser humano. E nós enfrentamos também essa dificuldade enquanto pessoa. O distanciamento da minha família, o distanciamento das pessoas que eu quero bem, o distanciamento da minha vida social, assim como todos nós enfrentamos isso. Além de lidar com isso, nós tivemos que aprender a lidar com todo esse desafio, essa realidade de chegar até o outro. Então foi uma redescoberta. Eu digo para você que a pandemia também foi um tempo de graça para nós. Da graça onde percebemos a presença de Deus, que é onde a nossa realidade humana, a nossa fragilidade humana experimentou a dor, experimentou o desafio, muitas vezes o desânimo. Então a graça de Deus foi que nos levantou. E essa graça de Deus foi um tempo também de redescobrir tantas e tantas realidades. Então nós, particularmente, investimos literalmente na pandemia nessa redescoberta de novos meios de evangelização. Por exemplo, a mídia, as redes sociais, que muitas vezes é usada para tanta coisa ruim, às vezes é usada para tanta fake news, verdade, disseminação do mal, disseminação de mentira, onde expõe o ser humano a situações ridículas e escravizam o ser humano. Nós conseguimos aproveitar dessa realidade para algo de bom. Então também nós provamos isso. Você pode ter tudo. Quem vai transformar esse tudo é você. Então aquilo que está na tua frente pode se tornar um mecanismo de destruição ou de construção, o livre-arbítrio. Então as mídias, as redes sociais, para nós foi uma realidade fantástica para poder chegar até as pessoas. E ao mesmo tempo nos sentimos também acolhidos pelas pessoas que rezavam conosco. Então nós investimos por demais nesse processo da pastoral da comunicação. Então as transmissões das celebrações, formações, aconselhamentos, as missas online, momentos de liturgia bíblica, momentos de bate-papo. Foi muito bacana encontrar com as crianças e as famílias dessas crianças da nossa catequese pelas redes sociais. Então nós fomos redescobrindo uma nova maneira também de evangelizar. Redescobrindo por quê? Porque às vezes nós nos acomodamos. Tem o meio, tem tudo à disposição, mas nós acabamos nos acomodando com aquilo que é mais prático e mais fácil. E quando vem uma tempestade, quando vem um desafio, quando a gente entra nessa aridez que nós não estávamos habituados, você tem que se virar. Você tem que redescobrir uma série de coisas que você sabe, mas não colocava em prática. Então, para nós, a pandemia, Márcio, foi um desafio, mas eu encarei como um desafio positivo. Doloroso, mas positivo. Ô padre, a gente tem percebido que mesmo com tanto sofrimento, mais de 616 mil mortes no Brasil, pessoas que passaram por momentos terríveis e tal,
a gente percebe que a falta de paciência, o ódio, a violência também cresceu muito. A intolerância cresceu muito. O que é isso, padre? Nós estamos vivendo um tempo realmente de alguma coisa muito ruim que está se aproximando mais do que a pandemia? Eu acredito, Márcio, que o ser humano ele estava desacreditado e, ao mesmo tempo, o ser humano ele estava fugindo dele mesmo, que é uma prática nossa sem nos darmos conta. A vida ela acaba entrando num automático e nós deixamos de ter a sensibilidade das pequenas coisas e a sensibilidade dos pequenos momentos com as pessoas que nós convivemos. Então nós entramos num ritmo frenético, engatou e vai para frente. É que nem carro automático. Você não sente mais trocar a marcha. Você não tem a sensibilidade de diminuir. Você só acelera. E olha lá quando você breca. O manual você vai sentindo a necessidade de aumentar a velocidade quando pede uma marcha, quando pede para diminuir. Então, entramos num automático da vida e perdemos a sensibilidade com as pessoas. Isso não tem volta? Creio que tem, lógico que tem. Opa! Porque a perda de sensibilidade com as pessoas é porque eu perdi a sensibilidade comigo. Então eu tenho medo de encontrar quem sou eu. Então nós vivemos numa realidade de apresentações sociais. Isso caiu. Caiu. Então quantas vezes eu fiz live de pijama, por exemplo, e só com a camisa de cima, mas estava de bermudão. E muitas vezes nós criamos personagens para sair de casa e de acordo com o lugar onde nós estávamos, nós nos portamos de um determinado jeito. A pandemia nos trouxe quem somos. Não tinha como fugir de nós mesmos. E não tinha como fugir das pessoas com as quais nós convivíamos. E muitas vezes nós não queremos encontrar quem de fato somos. Porque temos feridas, temos lacunas, temos limites, e nem sempre eu estou disposto a encarar o meu limite. Nem sempre eu estou disposto a dar o braço a torcer. Nem sempre eu estou disposto a aceitar que eu erro. E confrontar com isso é um desafio. Essa reflexão que, baseado no que o senhor está dizendo, que deveríamos fazer, afinal de contas, muitas vezes a maioria das pessoas ficou retido, né, durante a pandemia, ficou recluso, tal, e de repente faz uma reflexão, gente, como eu tenho errado na minha vida, né? Não só de pensar em coisas materiais, olha, eu vou arrumar aquela estante, mas assim, eu preciso melhorar, né, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu colega de trabalho, com o meu vizinho. O senhor acredita que a pandemia, para isso ela serviu, para essa reflexão? Eu acredito que a pandemia nos mostrou o que de fato tem valor. O que de fato nos interessa. E é difícil encarar isso. Por isso que cresceu o índice de violência doméstica. Por isso que cresceu o índice de alcoolismo dentro dos lares. Verdade. Por isso que cresceu o índice de abandono. Por isso que cresceu o índice de pessoas desesperadas, angustiadas com a crise do pânico. Porque o maior pânico, a maior dificuldade é entrar em nós mesmos. E por outro lado, nós descobrimos o quê? Pelo menos eu experimentei isso muito, muito forte aqui na nossa realidade de Botucatu, de maneira particular, onde eu vivi toda a pandemia e estou vivendo esse momento. A solidariedade. Nós começamos a perceber que a gente não precisa de muito. E ao mesmo tempo, quando eu tenho muito, alguém não tem. Todas as campanhas, todos os apelos, as pessoas responderam de uma maneira belíssima. Independente da classe social. Independente da classe social, independente da religião. Então também a pandemia brotou um lado bonito do ser humano. O lado solidário. E ao mesmo tempo despertou a necessidade que eu tenho do outro. De perceber que muitas vezes é insuportável ficar comigo mesmo. Então eu preciso mexer nessa minha realidade pessoal. Então eu acho que a pandemia, tenho certeza, a pandemia,
ela mexeu no ser humano. Quem tem a tendência para ser ruim, aumentou a ruindade. Aumentou a ruindade porque foge de si mesmo, então quanto mais ruim eu sou, menos eu tenho coragem de me encontrar, não preciso mexer em mim. Então a amargura que eu não resolvo em mim, eu desconto nos outros. A tristeza que eu carrego dentro de mim, eu não suporto ver ninguém feliz. Então eu começo a transferir a minha desorganização nos meus relacionamentos. Agora, a tendência da bondade, a tendência da capacidade do discernimento, deu a muitos homens e mulheres a capacidade de conversão, de perceber o simples da vida. O senhor acredita que as pessoas vão sair, a hora que acabar de fato, que a gente puder respirar, as pessoas vão sair melhores? Eu acredito que quem tem a tendência a ser bom vai sair. Quem tem a tendência da maldade vai só dar continuidade a isso. Eu resumo uma frase que a minha mãe falou isso para mim na pandemia. Desacorçoado uma vez de ver tanta gente fazendo falcatrua, furando fila, fraudando vacina, negativando isso, negativando aquilo. Aí um dia com ela falou assim para mim, quer saber de uma coisa? Na pandemia, quem é ruim ficou pior. Quem é bom melhorou. Simples assim. Porque e é simples, porque ativou. Como que você pode, diante da necessidade do ser humano, você fraudar vacina? Você vender atestado médico? Você falsificar documento para poder furar fila e desrespeitar a ordem lógica das coisas? Como que você pode superfaturar dentro do governo público? Então, porque o cara é ruim. Já era assim. Já era assim. Já era assim. Já era maquiavélico. Para eu atingir os meus fins, eu justifico os meus meios. Do outro lado, você vê a pessoa que tem esse afã pela caridade, não deixou ninguém pelo caminho. Olha o padre Júlio Lancelotti. O que esse homem faz na realidade de São Paulo. Todos os dias, né? Todos os dias, não foi só a pandemia. Na pandemia intensificou. O Frei Hans, fundador da Fazenda da Esperança, ele acolheu mais de 3.000 moradores de rua, em situação de rua, dentro das Fazendas da Esperança. Então o cara já era bom. A pandemia intensificou essa bondade. Então a gente começa a perceber que o ser humano, ele é o que ele é. E é ele que vai mudar a realidade externa, não a realidade externa que vai mudar o seu interior. Que nada mais é o princípio do livre-arbítrio. E isso já é bíblico, porque no Antigo Testamento você tem o bem e o mal diante dos teus olhos. Você tem a morte e a vida. E eu brinco ainda dizendo que Deus ainda sussurra. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Mas se o ser humano quer escolher a morte, o ser humano quer escolher a maldade, quem é que pode tirar isso da cabeça do ser humano? A não ser o tombo, para poder aprender. Os nossos avós não diziam assim, pelo menos a minha afinada avó, ela dizia assim, filho, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Ou vai pela dor. Se você pode ir pelo amor, por que você vai escolher a dor? Porque eu sou livre para escolher o que eu quero. E cedo ou tarde, o que eu plantei, eu vou colher. Não tem por onde. Eu posso escapar dessa colheita entre nós. Mas a colheita definitiva não dá. O face a face com Deus não dá para escapar. Porque eu só vou poder apresentar aquilo que eu fiz de bom e de ruim. Acaba tudo. No caixão, acaba tudo. Acaba a empáfia, acaba tudo aquilo que talvez eu tentei acumular, acaba tudo. O que sobra? As obras que eu realizei. É isso que eu tenho que apresentar. De bem e do ruim. Eu brinco aqui dizendo assim, ó, eu quero ver o meu face a face a hora que perguntarem para mim assim, falam assim, viu, eu te dei a oportunidade na pandemia de fazer caridade. Você fez o quê?
Eu te dei a possibilidade, durante a pandemia, durante a tua vida, de encontrar uma série de pessoas. Em cada encontro que você teve, você fez o quê com aquela pessoa que você encontrou? Acabou. Muitas religiões nós temos no mundo todo, na nossa cidade, inclusive. As pessoas ainda estão se procurando, padre? Essa talvez seja a explicação? Eu acredito assim que essa diversidade religiosa é muito importante. É a diversidade de carismas, né? Por quê? O ser humano ele tem a possibilidade de se identificar com o carisma que o atrai, com a identidade que ele consegue sentir uma sintonia. Então isso para mim é importante, é rico. Independente da diversidade religiosa, nós também temos dentro da nossa Igreja Católica Apostólica Romana uma diversidade de carismas, movimentos, espiritualidades diversas, de A a Z. O que eu coloco dentro dessa busca? O que eu reflito muito com os nossos fiéis e com as pessoas do meu convívio? Que independente da identidade ou do caminho que você escolher, seja coerente. A coerência. Não dá para, no meu ponto de vista, né? Não dá para você querer servir a dois senhores. No sentido do quê? Ir por conveniência. Hoje me é conveniente aqui. Opa, amanhã é conveniente lá. Opa, depois de amanhã, acolá. Opa, eu não crio raiz. Eu sou que nem uma folha seca ao vento. Onde bate eu vou. Ou quando eu entro no supermercado, eu vou na prateleira, eu pego só o que eu quero. Só o que me serve. Não me serve, eu deixo na prateleira. Religião não é supermercado. Não é uma prateleira de produtos. Eu acredito que a religião, o próprio nome religare, né, nos leva a nos ligarmos ao transcendente, e essa ligação me leva a me ligar no ser humano. Ou seja, se eu busco a Deus, se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero uma intimidade com Deus, essa intimidade com Deus deveria me levar a um relacionamento autêntico com meu irmão. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo, ele vai resumir tudo em um único mandamento. Ele fala assim, olha, eu não vim abolir a lei, eu não vim acrescentar, só que toda a lei, todos os profetas se resumem no mandamento do amor. Ame a Deus acima de tudo, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. E ame ao teu próximo como você gostaria de ser amado, como eu vos amei. Então a busca religiosa, eu respeito todas as buscas religiosas, respeito todas as opções por movimento X, movimento Y, tudo. Mas esse respeito, essa possibilidade de diálogo tem que ficar muito bem claro. A religião que te leva a Deus, mas te distancia do ser humano, tem alguma coisa errada. O padre, nessa diversidade religiosa que o senhor comentou, né, o fanatismo que existe, até que ponto ele é muito danoso? Eu acho que todo fanatismo ele é danoso em tudo, desde o início. Todo extremismo é maluco, porque você sai do equilíbrio. Você sai daquilo que é um equilíbrio de relacionamento. Então, o fanatismo, ele te tira a capacidade de discernimento. O fanatismo, ele tira a capacidade do diálogo. O fanatismo, ele te tira a capacidade de interlocução. O fanatismo é uma fala única, é uma verdade única, e eu não tenho capacidade de ouvir. Então o fanatismo é uma loucura, seja ele qual for. E isso é dos gregos ainda, né? Pega o mito da caverna de Platão. Quem fica dentro da caverna, que não tem a capacidade de experimentar a sabedoria, a consciência crítica, de ter opinião própria, ele é conduzido.
a ver projeções dentro da caverna sem enxergar a luz e passa a acreditar naquelas projeções, mas não na verdade. Não na verdade. E é difícil sair dessa escravidão, quebrar esses grilhões para poder sair de dentro da caverna, de desintoxicar. Então o fanatismo, ele é tóxico. Ele rouba do ser humano a capacidade de discernimento, seja ele qual for. Então, eu me torno a verdade suprema. Sou até capaz, no fanatismo, de transformar Deus na minha imagem e semelhança. E tem o poder de influenciar outras pessoas. Você tem um poder fora de série. Fora de série. Jesus já dizia isso. Jesus dizia, cuidado com o fermento dos fariseus e hipócritas. Cuidado. Cuidado. E os evangelhos são fantásticos nessa busca de autenticidade religiosa. Me mostra as tuas obras, que eu vou dizer o tipo da tua fé. Qual é o teu fruto, que eu vou dizer o tipo de árvore que você é. Não tem por onde. E o fanatismo foge da coerência de vida. E na verdade, isso é uma análise pessoal minha. Fanatismo é para gente fraca. Para gente fraca e covarde. Porque não tem a capacidade de opinião própria, não tem capacidade de autocrítica e não tem a humildade de reconhecer a verdade maior que não é a tua. No nosso caso, a verdade maior é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há um outro Deus fora de mim. O fanatismo cria deuses. E aí nós estamos perdidos. Ô padre, vamos falar um pouquinho do Papa Francisco. Talvez o Papa que mais abriu a Igreja Católica e talvez o que mais meia-culpa tenha feito, né? Como é que o Papa Francisco é visto pelos nossos padres? Como é que o padre Emerson vê o Papa Francisco? Eu coloco assim, vou colocar a minha visão, né, e daquilo que é a identidade que eu acredito. Eu vejo o Papa Francisco como esse sucessor da realidade apostólica, que nos dá a graça de uma condução à luz do Evangelho. E nós tivemos na história uma série de homens que ocuparam essa missão, que viveram essa missão, cada um com a sua característica, cada um com o seu tempo, e dando respostas na sua realidade. Vou pegar um exemplo, João 23. João 23, o Papa bom, esse é um dos papas que eu tenho uma admiração muito grande, porque ele abriu as janelas, literalmente, da igreja, para sentir o oxigênio de todos os continentes. O cara que chama o Vaticano II para ouvir as vozes de tudo e para tentar cada vez mais resgatar a originalidade do Evangelho. A igreja como luz no mundo, que é o Evangelho. Então ali, ele respondeu à época dele de uma maneira fantástica. E na minha opinião, o Papa Francisco está respondendo na nossa época, na nossa realidade, de maneira fantástica. Autêntico, verdadeiro, buscando a vivência desse processo de um Vaticano II, desse processo de uma igreja luz no mundo, dentro da experiência mais autêntica do cristianismo. Então eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de Francisco, pela humanidade de Francisco, e uma humanidade do Papa Francisco que lhe dá a capacidade também de assumir os nossos erros, de assumir os nossos limites, mostrando, sim, uma igreja santa e pecadora, feita de homens, com a nossa humanidade, mas com essa capacidade de experimentar algo maior, que é a presença de Deus. Essa força que nos move, esse Espírito Santo que nos levanta
mesmo diante das piores feridas. Então, para mim, o Papa Francisco, ele me inspira em uma autenticidade do Evangelho e numa igreja em saída. A igreja em saída de ir ao encontro e não esperar que venham, mas uma igreja que caminha, uma igreja que se faz presente, uma igreja que consegue ter um olhar especial para aqueles que muitas vezes ninguém quer olhar, ou que já se tornaram indiferentes ao olhar da humanidade. Então, para mim, o Papa Francisco é uma inspiração do próprio Evangelho. Padre Emerson, já no finalzinho do nosso bate-papo, eu gostaria de saber quem é Deus, Padre? Porque ao longo da vida, Deus está presente em todos os momentos, em todos os lugares, nos nossos momentos de alegria, de tristeza, né? Nos momentos de tristeza se recorre, se lembra muito mais de Deus, né? Nos de alegria deveria ser assim também, né? Quem é Deus, Padre? Para mim, assim, para eu te responder quem é Deus, você não se teoriza Deus. Assim, uma resposta teologicamente, academicamente, Deus é isso. Eu coloco assim, para mim, Deus é essa busca constante, essa presença constante de algo, de alguém, de uma presença que me levanta diante de cada novo amanhecer. Deus é a realidade para mim que me dá o sentimento de me sentir filho, uma paternidade presencial que me faz acreditar que eu não estou sozinho. Uma presença paterna que supera toda ausência paterna terrena que eu possa ter vivido. Deus, para mim, é uma imensa e uma experiência misericordiosa, onde por mais que eu possa ter errado, por mais que eu possa ter caído, Ele continua acreditando em mim e me faz acreditar em mim mesmo. Eu posso recomeçar. Deus é amor, numa experiência amorosa que por mais que eu possa me sentir sozinho, abandonado ou chagado, é um amor que me acolhe. E é um amor que me lança a experimentar esse amor nos meus relacionamentos, que é o amor ágape, desinteressado. Me ama porque me ama, ponto. Tem misericórdia de mim gratuitamente. Deus é esse chamar constante de uma resposta cotidiana, a um chamado cotidiano, de alguém que eu sei que vai estar pronto a hora que eu escolher ir até ele, como a parábola do filho pródigo. Aquele pai paciente, aquele pai amoroso, aquele pai que espera, mesmo diante da teimosia do filho, mesmo diante das minhas limitações. Deus faz com que, para mim, a esperança renasça diante de cada dificuldade, diante de cada situação que parece que não tem saída. Então Deus é esperança. É essa capacidade de me levantar. E numa época de Natal, numa época de experimentar essa fragilidade de Deus, na fragilidade de um menino, de uma criança. A capacidade de um Deus de abaixar-se até nós, a quênosis de Deus, para nos levantar até Ele. Mostrando a fragilidade da criança, mas uma potência divina de um amor capaz de ir além de toda a dor. Talvez eu poderia dizer para você assim, Deus é amor. Isso. Padre, muito obrigado mais uma vez, é sempre bom tê-lo aqui no Encontro Marcado, sua presença constante nos últimos anos aqui no programa. Um Feliz Natal, né, para o senhor, para a família, para a nossa cidade, né, para as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo. Agradeço sempre a possibilidade de bater um papo contigo, é sempre um papo gostoso, um papo livre, informal, né?
e um papo onde a gente pode conversar de tudo, com muita liberdade como irmãos. E aproveito para desejar para você, para toda a equipe, para a família e para quem está nos acompanhando, para quem está conosco, um feliz e um abençoado Natal. E que o menino Deus traga sempre essa esperança, essa fortaleza, essa coragem diante de todo o desafio que 2022 possa nos apresentar. Porque tudo posso nesse menino Deus que nos fortalece. Então, feliz e um abençoado Natal. Que assim seja. Feliz Natal para todos.